bem-vindos a mais um episódio aqui da série Organizar a Casa de uma vez por todas. O episódio de hoje é dedicado aos alimentos. Então, vamos falar aqui de alguns hábitos que eu passei a fazer para conseguir controlar e ter a despesa organizada, para poupar algum dinheiro, para evitar desperdício alimentar e, portanto, vou-vos deixar aqui neste vídeo várias dicas e vários hábitos que eu passei a ter para conseguir ter a parte dos alimentos, na maior parte das vezes, organizada, sem se tornar caótica. Então, a primeira coisa que partilho convosco é, e pode parecer tipo, mais do mesmo, ou uma dica que ouvem com frequência, mas o facto de fazerem emenda permite que vocês possam pensar em refeições para utilizar os alimentos que têm em casa. O facto de não terem emenda nenhuma, não terem nada planeado, faz com que não consigam utilizar esses alimentos da melhor forma, ok? Então, a primeira dica que vos deixo é sempre esta. Habituem-se a fazer, nem que seja, pode não ser uma semana, eu faço mensal, pronto. Eu deixo-vos todos os meses sugestões de receitas no perfil do Instagram, mas mesmo que não façam nem mensal nem semanal, façam 2, 3 dias, ok? A segunda dica que vos deixo é utilizarem, ao fazerem esse planeamento, e já vou explicar porque isto é como se fosse uma espécie de ciclo, que eu já falei um bocadinho no primeiro episódio. Então, o facto de vocês pensarem primeiro nos alimentos que têm em casa faz com que deixem de ter aqueles, sei lá, alimentos que ficam esquecidos no congelador ou que se estraguem no frigorífico porque ficou lá no fundo do frigorífico. E acabam por conseguir não só poupar dinheiro porque escusam de ir às compras sem necessidade, e também fazem essa redução do desperdício alimentar. Depois, outra dica que quero deixar é o facto de ter simplificado a minha alimentação. E quando eu digo simplificado, tem muito a ver com não querer fazer receitas muito específicas, principalmente se elas implicarem comprar ingredientes, sei lá, posso até dar-vos um exemplo concreto, querer fazer um bolo sem glúten, ou querer fazer pelo menos uma receita que implique ir comprar este, aquele e o outro ingrediente, ok? Com isso, com esta conjugação com a simplicidade nas refeições, ter uma alimentação, eu já mencionei isto, eu era aquela pessoa que comprava suplementos alimentares disto e daquilo, achando que era isso que fazia com que eu tivesse uma alimentação mais equilibrada ou mais saudável, e apenas temos que nos concentrar em descascar mais em vez de desempacotar, não é? Basta termos esta mentalidade de pensar, sei lá, em uma alimentação variada com legumes, com vegetais, pronto, por aí, menos de pacote e mais direto da terra, não é? Ou da natureza. E o facto de ter simplificado muito a minha alimentação fez com que eu deixasse de comprar muitos produtos específicos, não é? Muita coisa, sei lá, erva aromática disto e daquilo, ou especiaria disto e daquilo, tornou muito mais fácil o processo de organização dos alimentos. Então, qual é o ciclo a que eu me refiro no princípio? Que eu estava a mencionar no princípio? É o facto de fazer emenda, gastar primeiro os alimentos que tenho em casa. Isso faz com que eu consiga ter a arca e o frigorífico limpos e organizados todas as semanas, ou neste caso na minha arca todos os meses faço uma limpeza. Com isso evito muito desperdício alimentar, com isso poupo bastante dinheiro e com isso também consigo ter a minha despensa organizada e manter essa organização ao longo do tempo, ok? A organização que eu faço é com, eu já vos mostro depois, um armáriozinho. Eu tenho um vídeo sobre a organização total da despensa,
e eu fiz esse vídeo, a maneira como eu deixei a despensa nesse vídeo, já foi há algum tempo, permanece até hoje, ok? É uma técnica ou uma forma de organização que resultou muito bem para mim. Eu utilizo frasquinhos herméticos, ok? Eu não utilizo isto por questões de estética, ok? Fica bonitinho, fica, mas eu já tive frascos noutras alturas e posso-vos dizer que o que acontecia era que enquanto eu não simplifiquei as receitas que fazia e os ingredientes que utilizava, eu continuava a ter, passado pouco tempo, aquilo já estava tudo um caos e estragava alimentos. E também notava que o facto de eu não utilizar frascos herméticos, os alimentos estragavam-se facilmente. Outra coisa que me fala muito relacionado com a questão dos frascos, portanto, primeiro ponto, não é estético, é mesmo uma forma de organização que para mim resulta muito bem. Outra coisa é que eu não preciso de ter sequer prazos de validade, porque reparem, essa questão do prazo de validade, estamos a falar de produtos de mercearia. Produtos de mercearia têm um prazo de validade bastante longo. Se eu utilizo de forma cíclica, sem deixar os alimentos ali parados muito tempo, se eu utilizo esses ingredientes de forma em pouco tempo, tipo num mês, 2 no máximo, vá, até porque outra coisa importante, que é outra dica importante, que é eu deixei de fazer um grande estoque de alimentos. E portanto, se eu faço essa utilização, eu nem preciso de escrever, nem preciso de saber qual é o prazo de validade, ok? Até porque nos frascos anteriores eu tinha esse prazo de validade, mas como não fazia tudo o resto, aquilo estragava-se até, porque não eram frascos herméticos, eram de tampa de rosca, e portanto os alimentos estragavam-se facilmente e nem sequer ultrapassavam a data de validade, ok? E também, nestes produtos, nós sabemos que aqueles prazos de validade dizem consumir de preferência até, o que significa que, mesmo que passe do prazo de validade, os alimentos podem ser consumidos na mesma se estiverem em ótimas condições, está bem? Não é para deitarem fora. E, portanto, não sinto necessidade nenhuma de ter sequer, nem escrevo nada, ok? Não tenho aqui nada escrito. A única coisa que escrevo é o que é, ok? Porque há alimentos que têm uma cor muito parecida e são bastante semelhantes, então convém pelo menos descrever o que é que tem nos frascos e, portanto, não precisei de fazer nenhuma... nem escrever, nem pôr que alimento, que validade é que tem no fundo, não precisei de fazer nada disso, precisamente porque tenho isto tudo muito bem conjugado. O que é que podem fazer? Podem, por exemplo, ter listas de receitas preferidas aí em casa, receitas mais simples, receitas mais económicas, receitas em que utilizem muito os mesmos ingredientes, mas com sabores diferentes, por exemplo. E isso ajuda muito a reduzir essa quantidade de coisas diferentes, tipo diferentes tipos de arroz, ou diferentes tipos de massa, ou diferentes... Acho que percebem o que eu quero dizer. Portanto, foi aqui uma mudança, e só quando eu fiz estas mudanças, assim, quase ao mesmo tempo, é que de facto eu consegui manter a minha despensa organizada. Mas pronto, a tal questão de não fazer também muito estoque, porque honestamente fazer estoque porque encontro uma grande promoção, vou-vos dizer que eu vejo as mesmas promoções de forma cíclica. Comprei agora com esta promoção, o facto de não comprar uma grande variedade de produtos também ajuda muito nisso, não é? Posso não comprar tanto um ingrediente qualquer porque não está em promoção, mas vou inevitavelmente encontrá-lo um bocadinho mais à frente. E isso fez com que eu não precisasse de ter muita coisa em casa, ok? O facto de poder ir comprar também, sempre que precisar também, porque as coisas estão perto, portanto, isso também me fez pensar um bocadinho se havia real necessidade de ter não sei quantas latas de atum ou conserva, etc. Portanto, fiz aqui estas mudanças de hábitos e, de facto, isso ajudou-me a organizar muito aqui os alimentos. Bom, queria falar aqui um bocadinho sobre uma questão que me fazem muitas vezes quando eu falo sobre estes frascos e mostro aqui o que tenho escrito em cada um deles e como é que eu faço isso, com que caneta que eu utilizo. Então, mostro-vos, eu utilizo estas canetas
são canetas de giz líquido. Nem sempre encontram, às vezes é difícil. Eu esta que tenho até comprei na altura, porque já tenho há bastante tempo e comprei até um conjunto, não era só esta, comprei na Amazon, mas se encontrarem nos hipermercados na zona de material escolar, procurem, que eu já encontrei, já cheguei a ver, portanto é uma questão de procurarem. No passado eu costumava usar a etiqueta de papel e colocava por cima um autocolante transparente, aquele de forrar os livros, aquela película de forrar os livros. Só que o que é que acontecia? Não era nada prático, porque o que eu faço aqui é, como eu não tenho os alimentos muito tempo na despensa, portanto eles vão sendo consumidos, não é? O que acontece é que quando eu gastava um frasco, ele era colocado na máquina de lavar e para ser utilizado depois noutra vez. O que é que acontecia? Às vezes nem sempre colocava exatamente a mesma coisa no mesmo frasco, ou às vezes, não sei, nem sempre as coisas eram muito assim certinhas e portanto o que é que dificultava? Depois a parte da película começava a sair. Afinal já não era aquilo, como tinha aquela etiqueta, era obrigada a pôr aquilo lá dentro, nem sempre tinha aquele ingrediente, às vezes era algo que eu comprava especificamente para aquela altura e depois não comprava mais. Não era prático, pronto. E não sendo prático, foi um método que eu desisti rapidamente de ter. Eu mostro-vos aqui 3 frascos para verem que nem sempre sequer eu coloco a descrição do que está lá dentro, porque obviamente nós conseguimos ver que é massa, não é? Conseguimos ver que é arroz e também conseguimos ver que é esparguete. O que é que o escrever as coisas acaba por ser quase mais estético do que propriamente uma necessidade de ter ali aquilo escrito para sabermos o que é que está lá dentro. Mas pronto, achei que era algo bem mais simples, portanto escrever com a caneta de giz, vai à máquina, lava, escrevo outra vez, até se ficar assim mais apagado ou se ficar mal feito, apago e escrevo novamente, tipo, nem chega a 1 minuto, portanto não me consome tempo nenhum, não tem problema, posso usar este frasco para massa agora e daqui a bocado usar para arroz ou usar para açúcar ou o que for necessário. E portanto para mim foi um método que resultou bastante bem. E pronto, deixo-vos a sugestão para desse lado, se quiserem experimentar e ver se também resulta para vocês. Então, vou-vos deixar aqui um resumo com 8 passos para vos ajudar no processo de organização da despensa, da arca, do congelador, o que tiverem, não é? Onde tiverem alimentos guardados. Obviamente que a organização de cada um destas zonas pode ser feita em momentos diferentes, principalmente se tiverem arca, que eu sei que é um processo de limpeza demorado, mas pelo menos recomendo que a parte da despensa, que é uma zona que é relativamente rápida de organizar, que seja essa a primeira por onde comecem. Então, neste primeiro passo, o que é que vão fazer? Portanto, retirar tudo, não há volta a dar. Portanto, as organizações, uma forma eficaz de fazerem organizações é, de facto, esvaziarem totalmente os espaços que estão a organizar. Então, se estiverem a organizar a despensa, obviamente esvaziar a despensa. Quando fizerem do frigorífico ou do congelador, mesma coisa. Portanto, é retirar tudo. Nesta fase, supostamente, já eliminaram tudo o que está estragado, que não está bom para consumir, porque eu tinha feito esse pedido no episódio 2, no segundo episódio, precisamente para que nesta fase agora fosse muito mais simples fazerem essa filtragem e fazerem essa arrumação, portanto, fazer essa organização da despensa de forma muito mais rápida. Segundo passo, fazerem um inventário de tudo o que têm na despensa e quando fizerem do frigorífico, mesma coisa, do congelador e de aspas. Fazer este inventário não demora muito tempo. Podem utilizar um papel, um rascunho, podem utilizar, por exemplo, eu utilizo o telemóvel e faço nas notas do Keep. Acaba por ser muito mais simples, porque eu depois consigo ver o que é que tenho, vou eliminando à medida que vou consumindo, mas fazer inventário é mesmo muito importante. Percam um bocadinho de tempo,
Agora que têm tudo retirado e dá para verem tudo, para ver muito bem tudo o que têm, porque isso vai dar muito jeito num passo mais à frente. Terceiro passo, fazer uma limpeza dessas áreas que estão a organizar. Se estiverem a organizar a despensa, obviamente fazer uma limpeza, uma boa limpeza do espaço. Por exemplo, eu aqui gosto de utilizar uma mistura de vinagre de limpeza e detergente da louça. Eu já vos falei deste spray multiusos. No que respeita ao congelador e ao frigorífico, gosto simplesmente de utilizar vinagre de limpeza sem estar diluído sequer. Portanto, ajuda muito nos odores, ajuda muito a remover alguma sujidade, mas não uso detergente da louça, ok? No congelador e no frigorífico utilizo apenas vinagre de limpeza. Portanto, fazer uma boa limpeza agora que tem tudo vazio, para depois então fazer a organização. Depois, o quarto passo é perceberem que métodos de organização são mais adequados para vocês, para as vossas rotinas. Em relação à despensa, falei na questão dos frascos herméticos, porque é algo que funciona para mim, mas obviamente tenho consciência que pode não ser prático para toda a gente. Podem fazer, por exemplo, podem colocar cestinhos. O facto de agruparem os alimentos por categorias ajuda muito a que a longo prazo depois aquilo não fique completamente tudo espalhado, perdido, desorganizado. Portanto, cestinhos pode ser também um método de organização. Em relação ao congelador, ou à arca, que eu tenho uma arca, eu já tentei fazer por organizar com caixas, só que depois não era prático porque estas caixas ocupavam espaço mesmo estando vazias e eu acabava por... não era prático de tirar tampa, depois tirar as coisas lá dentro, não era nada prático. Então optei por organizar com sacos de congelação. Vou reutilizando os sacos, portanto, para mim é bastante prático, rápido de lavar, portanto não demora muito tempo. E eu consigo, com os sacos, ter a arca organizada na mesma e consigo ver o que é que está lá dentro. Portanto, não preciso de estar a destapar e a tirar caixas de cima umas das outras. Portanto, foi um método que resultou para mim. Em relação ao frigorífico, poderão organizar com cestos ou com... poderá ser prático. No meu caso, a única coisa que tenho aqui... Tenho alguns cestos, portanto, tenho uma caixa para os ovos, tenho uma caixinha para os condimentos na primeira prateleira, mas de resto, a única coisa que eu fiz de alteração foi utilizar caixas que sejam transparentes, não necessariamente de vidro, podem utilizar obviamente caixas de plástico, mas uma coisa que ajuda muito a não deixar comida esquecida, não deixar sobras esquecidas a estragarem-se, é precisamente ter recipientes que eu possa ver o conteúdo. E isso fez toda a diferença, porque eu só de abrir o frigorífico eu consigo, de uma só vez, perceber o que é que eu preciso de consumir primeiro, o que é que pode esperar ainda mais um dia ou dois. Portanto, eu sei o que é que tenho no frigorífico só de olhar, sem precisar de abrir caixa nenhuma. E, portanto, isto foi um método que ajudou muito a conseguir evitar muito desperdício alimentar. Quinto passo, criarem uma ementa só para gastarem aquilo que têm em casa. E isto é importante para que consigam, digamos que, iniciar aquele ciclo que eu vos falei no início do vídeo, que é, se vocês primeiro se concentrarem em consumir os ingredientes que já têm, que se calhar muito provavelmente alguns deles até já estão aí há muito tempo, não só acabam por poupar dinheiro nesta fase, mas acima de tudo conseguem até facilitar muito a organização e o início dessa rotina de primeiro gastar o que tem em casa, consumir, limpar e fazer essa limpeza mensal dessas zonas onde guardam os alimentos e depois comprarem apenas aquilo que necessitam. Eu já vos deixei no canal alguns vídeos em que eu vos mostro o que é que eu faço com os ingredientes que preciso de gastar antes de ir às compras, porque eu faço sempre tento sempre ter este passo, que é primeiro concentrar naquilo que ainda tenho em casa e só depois então ir às compras, e podem ver algumas sugestões daquilo que eu vou fazendo e vou utilizando os ingredientes da melhor forma. Depois, o próximo passo, que é muito importante, é tirarem um bocadinho para criarem uma lista
de receitas que sejam as favoritas aí de casa, em que utilizem ingredientes simples, nada de muito elaborado, mas que tenham essa lista. Porquê? Porque ela vai facilitar não só no momento de fazerem a emenda, principalmente para quem não tem muita paciência para fazer e não sabe muito, quer fazer, mas não tem muita paciência para fazer isso, então acabam por poupar bastante tempo neste aspecto. E é importante também para ir consumindo os alimentos que vão comprando, portanto, para não ficarem perdidos muito tempo na despensa, ter aqui esta rotatividade, não é? Depois, o próximo passo é fazerem um planeamento de refeições. Lá está, que era o que eu estava a dizer em relação ao anterior. O facto de fazerem esta lista de receitas favoritas ou uma lista de receitas rápidas, fáceis. Eu tenho essa lista num artigo no site, podem visitar, eu deixo-vos o link na descrição. Mas fazerem planeamento de refeições de forma rotineira, portanto, de forma habitual. Há pouco falei de criarem uma emenda, mas era para gastarem os alimentos que já tinham em casa. Neste passo é fazerem um planeamento de refeições para perceberem o que é que precisam de comprar, para não comprarem a mais, depois para não ficarem com ingredientes esquecidos na despensa, que isso depois acaba por criar muitas vezes o caos. Depois o próximo passo e último, na realidade, é fazerem meal prep, nem que seja um bocadinho ou acompanhamentos, alguma coisa, ok? Porquê? Porque com isto vão conseguir reduzir muito o desperdício de comida, poupar dinheiro, porque lá está, fazendo meal prep, tenho as coisas mais ou menos orientadas e não preciso andar constantemente a comprar isto e aquilo porque me esqueci ou porque me apetece fazer uma refeição completamente diferente. E ao fazerem este planeamento, mesmo que não seja muita coisa, mas inevitavelmente conseguem também ter uma semana muito mais tranquila, não precisam de andar a perder muito tempo a fazer refeições durante a semana, não é? E pronto, era isto que queria partilhar. Espero que tenham gostado das dicas, que elas sejam úteis para que consigam organizar melhor os alimentos aí em casa, mas acima de tudo que consigam que essa organização permaneça ao longo do tempo e que os espaços não fiquem caóticos no estante. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar like, porque é muito importante para que a informação também chegue a outras pessoas e eu fico muito agradecida. No próximo episódio vou falar sobre artigos de limpeza, acessórios, portanto, produtos de limpeza no geral. Vou falar um bocadinho sobre como conseguir simplificar muito os produtos que compro e como é que os utilizo aqui em casa, como é que faço a limpeza aqui em casa e também como é que os organizo, portanto, que sistemas de organização é que adotei aqui em casa. E pronto, termino aqui o vídeo. Da minha parte é tudo. Fiquem bem e até ao próximo.